Olá, meu nome é Robson e hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton, ok? Mas para isso a gente tem que primeiro saber quem foi Isaac Newton. Isaac Newton trouxe grande contribuição para a humanidade com seus estudos nas mais diversas áreas da ciência, principalmente em física e matemática. Nascido em 1642, mesmo ano da morte do físico Galileu Galilei. Além da física e matemática, ele estudou filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia, entre outras áreas da ciência, beleza? Então, o ramo que nós falaremos hoje, ele se chama dinâmica, ok? E a dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos e as causas desses movimentos. Então a gente vai estudar necessariamente as forças que são justamente essas causas desses movimentos, ok? Mas primeiramente o que é força, né? Nós precisamos definir o que é força. Então força é o resultado da interação entre corpos. Ela pode produzir equilíbrio, variação de velocidade e ou deformação. E a unidade que a força é calculada nós chamamos de newtons, beleza? Representado pela letra N no sistema internacional. SI, Sistema Internacional. Então aqui eu tenho dois exemplos. Do lado esquerdo eu tenho um carro que foi batido, né, acidente, e a dianteira dele está deformada justamente por causa da força desse impacto. Ok? Do lado direito aqui eu tenho alguns pesos que nós usamos na academia para fazer exercícios, justamente para exercitar a nossa força. E uma característica importante da força é que ela é uma grandeza vetorial. Na física nós temos grandezas vetoriais e grandezas escalares. Mas a gente vai ver aqui o porquê que a força é uma grandeza vetorial. Ok? Então eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5 exemplos para a gente demonstrar e chegar a essa conclusão. Ok? Perceba, eu tenho uma bolinha aqui, essa primeira bolinha, e eu aplico uma força nela de uma certa intensidade. Ok? Então ela vai parar em uma certa distância. Mas se eu aplicar uma intensidade maior na outra bolinha, obviamente que a distância que vai percorrer é maior. E agora, se eu aumentar de novo a intensidade dessa força, ela vai parar muito mais longe. Ok, então a gente já viu que a força leva em consideração a intensidade e a direção. Perceba que todas as bolinhas foram na horizontal. Mas o que acontece se eu mudar o sentido desta força, aplicando uma força no sentido contrário? Bom, a bolinha vai fazer o mesmo comportamento, a diferença é que ela vai para outro lado, ok? Agora repare nesse último exemplo. No último exemplo eu tenho aqui duas forças, que eu vou chamar a primeira força de F1 e a segunda força de F2. O movimento dessa bolinha agora vai depender da somatória dessas duas forças. E a essa somatória de forças nós damos o nome de força resultante, ok? Então, quando nós calculamos, nós somamos todas as forças componentes do problema, nós chegamos justamente na força resultante que vai estar mais ou menos nessa direção. Então, o resultado é que a tendência do movimento dessa bolinha vá no sentido aqui da setinha meio avermelhada, ok? Então, ela vai parar um pouco mais distante também, só que agora com a diferença de que foram aplicadas duas forças. Então, chegamos à conclusão de que força resultante é a soma vetorial de todas as forças componentes. Lembra, eu acabei de somar a força 1 com a força 2. Ah, Robson, mas para que serve esse símbolo aqui? Esse símbolo ele significa justamente a soma. O nome dele é somatório. Então, sempre que houver esse símbolo aqui, nós somaremos todos os componentes. Nesse caso aqui, são os componentes da força. Ok? Então, assim chegamos na força resultante. Então, perceba, a gente falou de intensidade em que essa força foi aplicada, a direção sempre ali na horizontal. Existem algumas direções prováveis, a gente usou todas as direções aqui na horizontal, mas também a gente mudou o sentido do movimento. Ou seja, por que que a força é uma grandeza vetorial? Porque ela tem intensidade, direção e sentido, assim como todas as outras grandezas vetoriais. Falando agora das leis de Newton, elas são leis que determinam como a ação das forças influenciam no estado de movimento dos corpos. E elas são necessariamente três. Bora começar aqui pela primeira, que ela é a chamada lei da inércia. Okay? O que ela fala? Todo corpo
continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, ao menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Ou seja, é necessário que existam forças externas para que ele mude o seu movimento. Aqui eu tenho dois exemplos. Do lado esquerdo eu tenho algumas bolinhas caindo ali num plano inclinado. E no lado direito eu tenho um copo, em cima eu tenho uma moeda e vamos supor que esse quadrado aqui, né, esse retângulo, é um pedaço de papel. Começando pelo primeiro exemplo, a gente tem essas bolinhas e enquanto elas caem é colocado um obstáculo aqui na frente delas. Perceba, todas as bolinhas que estão dentro do carrinho tendem a continuar seu movimento, né, de queda ali no plano inclinado. Ou seja, algumas acabam caindo e outras continuam no mesmo lugar, mas elas acabam sofrendo também o mesmo efeito. Agora, no lado direito, o caso é diferente. Você tem uma moeda e agora ela está em repouso. Então, você dá um peteleco aqui, você dá um peteleco no quadrado, no pedaço de papel, e a moeda vai tender a manter o seu movimento de repouso. Então, se ela perder o apoio de baixo, ela vai acabar caindo no fundo do copo. Então, resumidamente, essa é a primeira lei de Newton, e ela diz o seguinte para a gente, que a força resultante, ou seja, aquela força, aquela somatória de forças, ela é nula. E a consequência disso é que a velocidade do corpo se mantém constante. Então, existem duas formas dessa velocidade se manter constante. No repouso, com a velocidade igual a zero, e no MRU, movimento retilíneo uniforme. E no movimento retilíneo uniforme, a velocidade era constante. E lembra, a velocidade constante significa que ela nunca muda. Se um corpo está a 60 km por hora no MRU, ele vai tender a manter esses 60 km por hora de velocidade sempre. Logo, todo corpo em equilíbrio mantém por inércia a sua velocidade constante. Indo agora para a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, ela diz o seguinte: a mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Bom, ficou meio confuso. Vamos ver um exemplo. Eu tenho um bloco e eu pretendo mover esse bloco de 1 kg, de massa de 1 kg. Para que eu possa mover ele, preciso aplicar uma força, logo eu preciso interagir com esse corpo, né, dar um empurrão de 1 newton. A consequência disso é que vai aparecer uma aceleração, nesse caso aqui, de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que essas grandezas de força e aceleração que estão marcadas, elas são proporcionais. Logo, nós temos essa expressão aqui que diz que a força resultante é igual à massa do corpo vezes a sua aceleração. Partindo agora para a terceira e última lei de Newton, é a tão famosa lei da ação e reação. E o enunciado dela é o seguinte: a toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. O que significa isso? Bom, necessariamente a toda ação existe uma reação. Eu separei aqui um exemplo onde existem duas bolinhas. Uma delas, que é a bolinha A, está fazendo uma força, aplicando uma força na bolinha B. Bom, beleza. Aqui eu tenho o vetor força de A aplicado em B, ok? Então eu represento dessa forma. Só que como a bolinha A está fazendo uma força na bolinha B, a bolinha B também está fazendo uma força na bolinha A, que eu denominei de FBA, que é a força aplicada de B em A, ok? E ela se manteve de mesma intensidade, mas em direções opostas. E o que indica essa direção é justamente o sinal de menos aqui. Então, a força de A em B é igual a menos a força de B em A. Okay? De mesma intensidade, mas em sentidos opostos. Temos duas observações. A primeira observação é que o par de ação-reação nunca se equilibra, pois as forças atuam em corpos diferentes. E a segunda observação é o par aparece instantaneamente, então não importa qual das duas forças é ação e reação. Okay? Eu poderia simplesmente colocar o menos FAB aqui e o mais FBA aqui, que não importaria a ordem.
Separei aqui alguns tipos de forças, né? São os mais comuns, mas não são os únicos. Dentre eles eu tenho a força normal, representada pela letra N no Sistema Internacional, e ela é toda força trocada entre superfícies sólidas que se comprimem, ok? E graças a isso nós chamamos a força normal de uma força de contato. Temos também a força a peso, representada pela letra P no Sistema Internacional, e é a força com que a Terra atrai os corpos, ok? E a gente vai voltar daqui a pouco nesse ponto. Temos também a força elástica, representada por FeL, ou FEL, e analisa a deformação de um corpo elástico. A força de tração, que aparece quando nós temos a interação ou a troca de força entre o corpo e um fio, ou uma corda, e a força de atrito, que nós falaremos também mais tarde, de uma forma mais tranquila, ok? Que é a força oposta à tendência do movimento, ok? Então, em destaque, eu tenho aqui a força-peso, representada pela letra P, que é igual a massa vezes a gravidade, ok? E essa gravidade, ela não necessariamente é só da Terra. Eu poderia colocar de qualquer planeta, de Júpiter, Marte ou Saturno, por exemplo. Mas para a gente calcular a gravidade, ou na verdade, para a gente calcular o nosso peso aqui na Terra, nós temos justamente a gravidade da Terra. E o valor da gravidade aqui na Terra é 9,8 ou aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho também a força elástica, que tem a sua fórmula FEL igual a K vezes X. Bom, o que significa o K? É uma constante elástica e o X é o deslocamento do corpo elástico. Okay? Quando nós temos situações de mola ou de alguma coisa que oscile, nós usamos essa expressão. E, por último, eu tenho a força de atrito, representada de duas formas. Φ igual a μe vezes N, que é a força normal, ou Φ igual a μc vezes a força normal. Ah, Robson, mas mudou aqui só o E e o C. O que significa isso? Significa que essa primeira expressão aqui nós usamos quando ele está parado, quando o corpo está parado. E essa última expressão nós utilizamos quando o corpo está em movimento, ok? E para finalizar, eu separei aqui um exemplo para a gente praticar, ok? Então, na pesagem de um caminhão, no posto fiscal de uma estrada, são utilizadas 3 balanças. Sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. As balanças indicaram 30.000 newtons, 20.000 newtons e 10.000 newtons. A partir desse procedimento, é possível concluir que o peso desse caminhão é D. Bom, é só lembrar que você tem 3 balanças e sobre cada eixo dela você tem os pneus. Ou seja, se você tem 3 forças aqui e 3 pneus, você vai distribuir essas 3 forças nesses 3 pneus aqui. Na verdade são 6, né? Mas 3 eixos de pneu. Então você tem a força que eu vou chamar de N1, você tem a força que eu vou chamar de N2, finge que isso está para cima, e você tem a força que eu vou chamar de N3. Ok, então você tem aqui a superfície e lembre que a Terra também puxa o caminhão, ok? E quando ela puxa esse caminhão, a força que nós damos, ou o nome que nós damos a essa força é justamente a força peso, que é a força que a Terra atrai o caminhão. Então você tem essas forças aqui, né? E a somatória delas tem que dar igual a zero, ou seja, a soma de todas essas forças tem que dar zero. Mas por que zero? Porque o sistema está em equilíbrio. Então, se você tem aqui a força N1 mais a força N2 mais a força N3 e menos, porque o P está dirigido para baixo, você tem tudo isso igual a zero, porque é um sistema em equilíbrio. Passando o P para o outro lado, você tem que o P é o somatório de todas essas forças N. N1 mais N2 mais N3. Beleza, Robson, mas por que você chamou todas essas forças de N? N1, N2 e N3? Porque essas são as forças normais, ok? Lembra, é uma força de contato. Então, se a roda do caminhão está em contato aqui com a superfície, vai automaticamente aparecer uma força normal. E a força normal sempre vai estar perpendicular à superfície.
Então, voltando para cá, nós temos que o peso é a soma do N1 mais N2 mais N3. Quanto é N1 mais N2 mais N3? Temos esses três valores aqui, 30.000, 20.000 e 10.000. 30 mais 20.000, você tem 50.000 mais 10.000, 60.000. Ou seja, o peso aqui é de 60.000 e é justamente a nossa resposta. Ok? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e até a próxima.